New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast do New Game Plus. Estamos com uma edição especial aqui focada em Final Fantasy VII, o original. A gente vai falar, obviamente, do jogo de PlayStation 1, que é um clássico assim da história dos jogos. E também, se der tempo, a gente vai falar também dos derivados, dos spin-offs dele, que tiveram vários, né? Já tiveram os filmes, jogos de PSP e tudo mais. E para me acompanhar aqui, para me ajudarem nessa jornada, estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E temos uma ilustre presença, mais uma vez, do Splitcast, mas dessa vez nós temos a presença do Gusta. Olá pessoas, boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vai ser maravilhoso falar sobre Final Fantasy VII. Muito obrigado pela sua presença aqui. E, gente, eu vou começar falando que eu conheço muitas pessoas, eu não sei se vai ser o caso de vocês, mas eu conheço muitas pessoas que conheceram Final Fantasy na época do lançamento, assim. E não foi o meu caso. Na época do PlayStation 1, eu acabava não tendo muito contato com RPG e tudo mais, acabava ficando mais com jogos de terror, ou jogos de aventura e tudo mais. Eu queria saber de vocês dois, mas começando com o Gusta, qual foi o seu primeiro contato com a franquia? Meu primeiro contato com a franquia, com Final Fantasy, foi quando eu tinha por volta de uns 9 anos de idade. E o meu primo, né, ele tinha um PlayStation 1, na época eu não tinha, eu tinha um Super Nintendo e um Mega Drive. E ele tava jogando Final Fantasy, mas ele não tava jogando 7, ele tava jogando o 8. E eu cheguei no momento e começou a passar a abertura do Final Fantasy 8, o Libere Fatale. Na hora eu fiquei, caramba, que é isso, meu irmão? Que é isso? Pirei na hora, enchi o saco do meu pai pra ele me dar um PlayStation 1, da minha mãe também. E fiquei ali buzinando, até que eu ganhei o PlayStation 1. Mas só fui jogar depois. Mas o meu primeiro contato foi ele com Final Fantasy VIII. Pirando na famosa CG, né? Na época. Nossa, CG. caramba, não. O Squall e Safer batendo Gunblade ali, soltando magia. Eu já fiquei, que é isso? Parece Dragon Ball, mano. Eu preciso disso na minha vida. Que doido. E isso vinha de uma época que era muito normal os jogos terem umas CGs maravilhosas, assim. E daí você ter meio que uma quebra quando você vê o jogo rodando, né? Sim. Eles chamavam, tipo, na época os da Square Enix eram dos mais bonitos, né? Porque você tinha, por exemplo, comparação Resident Evil 3, que tinha CGs também. Uhum. Não se comparava o nível de qualidade dessas CGs em comparação, né? Eu vi essa também muitos anos depois dessa luta do Squall do início do Final Fantasy VIII. Uhum. É muito bem feito, até pros dias de hoje é muito bem feito. Ah, sim. Era referência, né? A Squaresoft na época, né? Ela ainda não era a Square Enix, ela veio ser um pouquinho depois. Na época, ela era referência naquilo. Você tinha a Capcom que fazia um trabalho legal, mas não tava definitivamente no mesmo nível. Então você pegava todos os jogos da Squaresoft na época, não só o Final Fantasy, tinha o Chrono Cross também, que tinha uma abertura lindíssima em CG. Você tinha a abertura do Vagrant Story também, que era muito legal. Então eles estavam num nível de excelência muito alto. E até hoje eles estão, né? Eles ainda são referência. Você viu outras empresas alcançando a Square nesse patamar. Quando rola uma CG da Square Enix, assim, numa apresentação, seja de Final Fantasy, seja de Kingdom Hearts, todo mundo para pra ver, porque sabe que vai ser um show à parte, né? Sim, com certeza. Na época, os RPGs em geral, eles eram muito famosos por causa disso, né? O pessoal queria jogar pra conhecer essa CG, pra ver como que a empresa vai fazer. Isso era bacana. Sim, mas e você, Diogo? Qual que foi o seu primeiro contato com a franquia? Cara, então, lá na locadora, na famosa locadora... né? Maravilhoso. Então, eu comecei, cara, com Final Fantasy VI, né? E lá ainda no Super Nintendo, naquele estilinho bem 2D, né? Sem os CGs, né? E isso, assim, na época... como, assim, junta locadora e RPG só dá uma coisa, né? Dá multa. Então, eram os jogos que eu tinha certeza que eu ia jogar o tempo que fosse e nunca seriam alugados. Ou pelo menos iria, sei lá, demorar muito tempo para que alguém quisesse um RPG do Super Nintendo, por exemplo. Quase ninguém pegava o próprio Final Fantasy VI ou então o Chrono Trigger. Então eu conseguia jogar com muito mais tranquilidade, né? Porque eu comentei lá no podcast sobre locadoras que eu era meio que refém disso. Eu
o jogo eu tinha disponível, mas não podia ter certeza se eu ia jogar ou não. E era assim. E isso mudou, né? Quando chegou o PlayStation, o primeiro PlayStation, e veio com Final Fantasy VII. Né? Que o pessoal, assim, que é isso? Que é RPG? Aí começaram a alugar desesperadamente. Mas o meu primeiro contato foi com o 6. E, assim, era jogar pela jogabilidade, sabe? Que eu não entendia basicamente nada ali do jogo. Só fui querer entender um pouco mais, querer aprender mais sobre, né, sobre o jogo, inglês, enfim. Pelo menos ler melhor a partir do 7. E o 7 significa bastante coisa, cara. Não só isso, mas eu acho que pra gente aqui na mesa que jogou e tal, tem uma história, é um baita jogo. O 6 que na época era Final Fantasy 3, né, na versão americana, que bugava Cara. A capa não era 6. Eu lembro disso, sabe? A capa do Super Nintendo não era 6, eu acho que era 3 mesmo. Era Final Fantasy 3. Hoje em dia eu falo, né? O 6 porque a gente sabe da ordem cronológica certinha. E a gente sabe da treta que rolou na época e por que ele virou 3. Mas na época, aqui no bairro dava uma confusão. A galera viu, não, tô jogando Final Fantasy 3. E eu, como tive o contato com o jogo através de emulador, de Game Boy Advance na época, né? Tinha uns amigos que só tinham Super Nintendo. Disseram, não, esse aqui é o 3. Eu falava, não, é o 6. Ele não, tá 3 na capa, pô. Se tá 3 na capa, é 3, pô. Aí dá discussão. Acho que vale comentar um pouco da história dos bastidores assim do Final Fantasy VII, porque você acabou falando do Final Fantasy VI, Diogo, ele foi o último do Super Nintendo, né? E daí foi feito o salto na próxima geração para a geração do PlayStation e do Nintendo 64. E a Sony meio que afanhou assim, pegou o Final Fantasy VII para si, que ele estava sendo planejado para ser um jogo de Nintendo 64. Estou correto até agora? Sim. E daí tem até umas propagandas infames assim do Final Fantasy VII de que alguma coisa do tipo que ele não rodaria no Nintendo 64, assim. E daí ele foi anunciado para exclusivo de PlayStation 1, que é uma coisa que durou durante muitos anos, né? Hoje em dia Final Fantasy VII você joga literalmente até no celular, mas durante uma época foi um dos system sellers dos consoles da Sony. Sim, por causa também do CD, né? O CD 700 MB, ele tinha muito mais espaço para segurar todo o arranjo que o jogo podia ter. E o cartuchinho, né? Por mais bruto que seja o cartucho do Nintendo 64, ele não tinha suporte para isso. Sim. O PlayStation, na época, né, ele oferecia a mídia de CD, ele oferecia essa facilidade. E o que eles queriam fazer com Final Fantasy VII? Eles queriam uns voos muito maiores. Não dava para fazer no Nintendo 64. Então, a Sony ela se aproveitou disso na época e estreitou as relações com a Squaresoft na época para viabilizar o Final Fantasy VII no PlayStation. Mas não foi só isso também, né? Teve todas aquelas questões financeiras e burocráticas de publicar um jogo numa plataforma Nintendo. Era muito mais viável e vantajoso na época você publicar no PlayStation, porque para você publicar algo tanto no Super Nintendo quanto no Nintendo 64, chegou um momento em que a Nintendo tava cobrando ali, não, você tem que publicar só com o meu cartucho, do jeito que eu faço, no chip que eu faço, você não pode fabricar o seu, tem que ser nos meus moldes, você só pode publicar o jogo pra gente. Se for publicar ali pra Sega, você tem que fazer diferente, sabe? Então isso irritou muita desenvolvedora na época, muita. Já na época do Super Nintendo e Mega Drive. Chegou no PlayStation, a Sony já tava, não, chega aí, aqui é mais de boa. Atraiu muita gente, e a Squaresoft foi uma dessas. A Sony tava chegando no mercado, né? Então chegou com o pé na porta, abrindo, né? Batendo na porta e eu falei, galera, pode entrar, fica à vontade, a minha mídia é essa, aqui, ó, a casa é sua, fica à vontade. Se quiser usar a sua mídia aí que roda no meu videogame, pode usar. Tá aí, tá liberado. Sim, tem toda a discussão também do que você devia comentado, Diogo, de que era 700 MB o CD, ele cabia mais. Daí a fita da Nintendo, em contrapartida, por exemplo, tinha loads menores, ela conseguia ler mais rapidamente os dados. Mas aí acabava pesando mais porque a mídia da Sony era mais barata de se fabricar e tudo mais, e também não tinha a questão que o próprio Gusta falou de mídia proprietária da Nintendo.
Sim, isso deu, né, a margem para a Sony poder trabalhar também com mais mídias ainda, tanto que o próprio Final Fantasy ele usa 3 CDs, né? Então ele consegue dividir um jogo que é muito grande em várias partes. Para ela é jogo ainda. Falar, e o 8 também usa 4 CDs, eu tenho enganado. 8 e 9, os dois 8 e usam 9 quatro. usam 4 CDs. Caralho, uma discografia essa porra. Não, era comum ali no final da geração do PlayStation você ver vários jogos com 4 discos. Não só os Final Fantasy, eles eram os mais famosos. Mas você tinha o Legend of Dragon, que também é um RPG do PlayStation, que tinha 4 discos. Você tinha o. Não sei se é o nome do jogo. Fear Effect, também, que tinha 4 discos. Tinha alguns ali com 3, alguns com 2 discos, como é o caso do Metal Gear Solid. Então era bem comum você ver mais de uma mídia. Só falando do meu caso, eu joguei Final Fantasy, meu primeiro contato sério com Final Fantasy foi na verdade na geração posterior, que foi o Final Fantasy XII. O primeiro jogo de Final Fantasy assim que eu peguei e sentei pra jogar foi o 12. E daí eu fiz meio que retroativo, né? Eu voltei a jogar os outros jogos. O 10 por causa da Jéssica, ela gosta muito do 10. Que daí eles lançaram, né, pro PlayStation 3 e tudo mais. O 9, o 8. Eu tenho o 8 agora, o original aqui comigo, que eu pretendo jogar depois do 7. E agora eu tô jogando o 7, tipo, realmente sério, sentando assim por causa dessa podcast. Mas eu tô jogando no PlayStation Classic, que é aquela que eu tava comentando até com o Gusta antes da gravação, que é aquela caixinha da Sony que é mais um emulador glorificado pra Emulador você de jogar. luxo, né? Emulador de luxo. Mas então, vamos ver um pouquinho das pessoas envolvidas na produção. Esse foi mais um jogo do Final Fantasy em que o Sakaguchi estava envolvido na produção, mas quem dirigiu foi o Yoshinori Kitase. E foi mais um jogo em que a trilha foi composta pelo Nobuo Uematsu. Ele compôs até qual Final Fantasy? 12. Não, ele Até o 12. compôs uma música pro 12. Aí a música, inclusive, é uma música de despedida, porque ele foi trabalhar como freelancer, né? Ele não era mais contratado da Square Enix. Mas compor mesmo foi até o 11. Sim, que era o online do PlayStation 2, né? O primeiro MMO da série. E também tem uma figura famosa para as pessoas dos dias de hoje, que é o Nomura, né? Nomura ele fez o design dos personagens pro Final Fantasy VII. Sim. É o primeiro Final Fantasy, né, que o Nomura trabalha. Que ele faz o design principal dos personagens. Se eu não me engano, ele chegou a trabalhar em algum outro jogo da série. Mas como o principal character designer, no caso, foi no Final Fantasy VII. Sim. E é muito cíclico, né? Porque agora no remake ele tá envolvido, ele tá no papel de direção, né? Correto? E ele tá em tudo. Tá em tudo, tipo, quase tudo que a Square Enix faz, o Kingdom Hearts 3 ele tava, no Final Fantasy XV ele também tava, agora ele tá em todas, né, Square Enix. O Kingdom Hearts é o bebê dele, né? Então Sim. ele tá lá desde sempre. O 15 já é um pouco complicado porque era dele, tiraram o jogo dele, passaram pro Tabata, que já não tá nem mais na companhia, né? O Tabata que trabalhou no Type Zero. Passaram pro Tabata, o Tabata terminou o projeto e o Nomura assumiu a direção do Final Fantasy VII Remake. Ele tem ali, divide um pouco o peso com o Kitase, né? Que é o diretor original. Mas é o Nomura que tá dando a cartada final. Ele que tá ali, mas, né, que tá... eu não vou dizer que é um jogo do Nomura, porque tem muita mão do Kitase e de vários produtores, de várias pessoas que trabalharam no jogo original. Até por isso dá pra ver muito carinho, né, por parte deles. Mas é o Nomura que tá ali, né, colocando a cara dele nas entrevistas, né, falando sobre o jogo, desempenhando vários papéis. E é engraçado, né, porque Final Fantasy VII... Final Fantasy por si só é uma franquia muito famosa, uma franquia muito longeva, tem praticamente 30 anos aí nas costas, mas o Final Fantasy VII parece que é uma grife à parte, né? Porque pelo menos uns 10, 15 anos atrás, a Square Enix lançou um monte de especiais, de spin-offs, de materiais à parte, só de Final Fantasy VII. Isso é algo que não acontece muito nessa franquia, né? Talvez hoje em dia com Final Fantasy XIII, com Final Fantasy XV e tudo mais, com Final Fantasy X, mas isso não era muito comum. Por que vocês acham que o Final Fantasy VII tem esse diferencial assim? Porque numa franquia que tem, sei lá, 20 entradas, 30 entradas diferentes, contando com os Tactics, contando com os da linha principal e tudo mais, os spin-offs, por que o 7 tem esse carinho especial em relação aos outros?
Então, eu acho que o Final Fantasy VII em si, qualidade por qualidade, tem jogos na série que eu, pessoalmente, e muitas outras pessoas acreditam, gostam até mais do que o Final Fantasy VII, consideram jogos melhores do que o Final Fantasy VII. O próprio 6 mesmo é um deles. Só que o Final Fantasy VII, ele tava num momento no qual a Square, ela alcançou um boom muito grande mundialmente, né? O 4 já havia vendido legal, já tinha vendido bem. Ele chegou aqui no ocidente como Final Fantasy 2 no Super Nintendo. Ele ficou muito famoso naquela época. O próprio 6 também, mas ele já era um final de geração do Super Nintendo. Já estava chegando. E teve o Chrono Trigger também ali mais ou menos na mesma época, e ele acabou pegando um pouco do holofote. Embora o 6 tenha vendido muito bem, tenha feito sucesso e tudo. Só que tinha pulado 2 Final Fantasies. Não tinham lançado Final Fantasy V, o 4 virou 2 aqui, o 5 não chegou, e aí deu aquela confusão. E o 7 veio junto com não só o boom da companhia, da franquia, mas do PlayStation também. Ele foi um dos carros-chefes do PlayStation no início da geração do console. E ele foi muito difundido, não só pela Squaresoft, mas pela Sony. Então, eu acho que assim, por mais que o Final Fantasy estivesse crescendo gradualmente, ele chegou no momento em que ele estourou mesmo, de fato, com o Final Fantasy VII. E ele acabou sendo a grande entrada de muitas pessoas para a série. Porque era muito difícil naquela época, para sair um jogo do japonês aqui num curto espaço de tempo no ocidente, era muito difícil, era muito complicado. E o Final Fantasy VII, mesmo japonês, ele já estava sendo falado aqui no ocidente, ele já estava sendo... A galera já estava de olho, não esperou chegar, não esperou vir esse Final Fantasy VII inglês e descobrir o que era. Tinha cópias aqui, né? Tinha cópias em japonês de Final Fantasy. O pessoal, ninguém jogava sem saber absolutamente nada. Tinha revistas ensinando você a como fazer a conversão, né? Né? Poder jogar melhor na versão em japonês. Eu vi uma fala uma vez de um... Eu não lembro, eu acho que foi no canal da UOL. Eles fizeram uma matéria sobre a antiga revista Gamers, né? O pessoal fazia review lá na Pro Games e chegou o Final Fantasy em japonês. Aí tinha um rapaz lá que sabia japonês, né? Que tinha descendência e tal. Ele jogou o japonês mesmo e tava fazendo matéria sobre o jogo em japonês. Então, era comum você ver Final Fantasy VII em japonês. E quando chegou em inglês, a galera tava compreendendo melhor, né? O que se passava ali, o que estava acontecendo, né? Aí o jogo, ele engrenou e foi uma grande entrada para as pessoas. Embora eu ache que o 4 seja uma entrada, o 7 uma outra entrada, o 10 e o 15 agora, o PlayStation 4 também, né, trago muitos jogadores, e a série tenha várias entradas, como o Caio falou. Acho que o 7 foi o ponto principal de tudo isso. O 7, eu acho que o 7 ele popularizou o CG, né? Porque quando chegou no PlayStation, ele pôde, né, pelo espaço de mídia que ele tinha, ele conseguia fazer isso. Tanto que quando, né, deu essa margem de poder criar esses vídeos, que as pessoas ficaram, cara, eu lembro disso, ficavam, assim, enlouquecidas, principalmente naquelas cenas onde o Sephiroth aparece. Né, aquela cena do fogo, né, que ele destrói lá o Niflheim e vira e tal, aquela cena, o pessoal fala, cara, isso é perfeito, eu acho que bom estar vivo. Quem é esse cabeludo no meio do fogo, mano? Sim, tanto que o 6 ele foi relançado também no PlayStation 1, incluindo algumas CGs. Tinha uma abertura, né? Em CG. Agora, né, além da abertura, ele tinha outros trechos lá também. Sim. E quando a pessoa via esse cabeludo estilosaço, por mais que, né, o Sephiroth ele é muito carismático, mas o Kefka no 6 ele também era, só que ele não tinha um CG. Então, quando o pessoal conhece o vilão desse jeito, sem ser num bonequinho 2D e tal, mesmo que fosse o padrão da época, ali com o Sephiroth, o próprio Cloud ali, também no CG e tal, nas batalhas, né, o personagem muda, fica um pouco mais realista, de certa forma, na medida do possível. Então, Final Fantasy VII ele ensinou muita gente a gostar de RPG. E com isso, né, um mercado gigante. Então, vamos jogar Crisis Core mais lá pra frente, vamos botar Gears of Kerberos um pouco mais na geração que vem. Então, vamos botar um remake aí no futuro. Então, a magia do 7 é essa, de ensinar as pessoas a gostarem da franquia em si e com isso, né, gerar muitos, infinitos produtos para ela. Sim, e vocês comentaram bastante da questão do CG.
mas também tem toda a questão da história, né? Eu fico impressionado de que é uma história, não é uma história fantasiosa, porque você vê os Final Fantasy anteriores, os primeiros principalmente, eles têm toda uma temática mais fantasiosa e tudo mais, enquanto o Final Fantasy VII ele tenta dar um teor mais urbano, um pouco mais pé no chão de tudo, tanto que não existe a palavra magia dentro do jogo, né? Existe dentro desse universo as matérias. E então eu queria saber um pouco da impressão que vocês tiveram da história quando vocês jogaram pela primeira vez. Vocês conseguiram entender o beabá assim da história? Ou foi uma coisa que vocês foram entendendo aos poucos ou enquanto vocês jogavam ao longo dos anos o jogo? Assim, quando eu joguei o Final Fantasy VII, o primeiro que eu joguei de fato foi o 8. Depois eu fui pro 9, aí eu voltei pro 7. Só que o 7 não deixou de me pegar, porque eu gostava... Na época eu era muito novo, eu tinha 12, 13 anos, então assim, manjava muito pouco de inglês. Mas eu gostava da atmosfera do 7. Eu gostava da certa melancolia que ele tinha e dos personagens. Então aquilo me pegou bastante, né? E a trilha sonora também. Porque pra mim é um dos melhores trabalhos do Nobuo Uematsu no Final Fantasy VII. Só que eu só fui compreender mesmo que eu tava jogando quando eu assisti o filme, né, o Advent in Children, que saiu ali, eu acho que em 2004, 2005. Eu assisti por ali, eu comprei o DVD e vi o filme. Eu entendi mais ou menos o que se passava porque o filme tava legendado. E o jogo, né, naquela época era muito difícil mesmo na internet você achar. Então eu comecei a entender, e com o tempo eu fui entendendo porque eu fui rejogando, e ali eu já sabia um pouco mais de inglês. E é engraçado que foi quando eu assisti Avatar, o do James Cameron, que eu correlacionei a temática dos dois do jogo e com o filme. Que eu vi como o Final Fantasy VII era bem trabalhado nesse sentido, e o quanto aquela história ela tinha um peso enorme. E ela era uma história sociopolítica muito forte. Sim, de prevenção, né, da natureza, de cuidados e tal, e é uma empresa sem escrúpulos, né, que vai sugando a energia do próprio planeta, de Gaia. Então, é um tema relativamente atual pra gente hoje, né? Pra caramba! E eu acho que naquela época, por mais que o 6 ele tenha temas muito pesados, inclusive, eu acho que o 7, como o Caio disse, ele tentou ir mais pé no chão e trazer a coisa um pouco mais pra nossa realidade, pra nossa vivência, o que estava acontecendo no mundo naquela época. Né? E era muito difícil você sair ali você saía de uma geração 16 bits onde esses temas eles não eram tão recorrentes e você tinha esse choque, você tinha esse jogo que ele pegava a molecada, mas pegava a galera mais velha. E a partir do Final Fantasy VII você começou a vir mais jogos com esse tipo de enredo, com esse tipo de temática um pouco mais, eu não vou dizer adulta, né, mas um pouco mais complexa, né? Aí você mais teve, madura, por exemplo, né? 98, você mais já tinha madura. mais madura. Você teve um Metal Gear Solid, que já era um jogo que também traçava umas tramas mais parecidas com isso, uns temas mais maduros também. Eu acho que o Final Fantasy VII, ele acabou sendo um dos grandes pioneiros nisso. É lógico que teve jogos anteriormente, antes do Final Fantasy VII, que já tratava de questões mais complexas e maduras. Mas eu acho que o primeiro a massificar, a chegar no mainstream, assim, foi o Final Fantasy VII. Sim, e se aprofundando um pouco mais nessa questão de ser uma coisa, um contexto um pouco mais próximo da nossa realidade, e eu bato o pé no chão de novo nessa questão de quão diferente ele acaba se fazendo em relação aos anteriores, porque você tem agora personagens que usam metralhadoras, o Barrett, por exemplo, e daí o grande vilão acaba sendo, um dos grandes vilões do jogo acaba sendo uma empresa que é a Shinra, né? E esse universo acaba sendo uma grande cidade, um planeta assim, que não tem um nome, correto? Ele não tem exatamente um nome, o planeta. É Gaia. Gaia. É o planeta Gaia, né? Sim. E daí o grande vilão é uma empresa que fica extraindo matéria-prima do planeta, que é o Mako, certo? E Sim. que daí com esse Mako você usa a matéria, que é, abre aspas, a magia dentro do jogo, só que daí ao mesmo tempo eles estão matando o planeta. A matéria é uma espécie de Mako condensada, né? Então, é que vira uma matéria. E essa matéria, um pouco mais lá pra frente no jogo, você vai chegar num ponto lá e elas vão ser, acho que a peça central do enredo, né? Porque é necessário o controle desses tipos de
entre aspas, magia, né? Que é uma espécie de cria da própria Gaia, né? A Gaia produz o Mako e esse Mako, ele condensado, vira um componente de magia, de grande quantidade de magia. E essas vão ser usadas um pouco mais lá pra frente no enredo. Então, essa introdução de magia com qualquer outro personagem, podendo incluir esses itens nas armas, né, poder customizar o personagem assim, com esses elementos tanto narrativos quanto de equipamentos mesmo, né? Eu lembro que eu achei isso muito interessante na época, porque um item que eu tô usando agora faz parte da história, né, do jogo. E eu achei que isso foi o primeiro jogo que eu joguei que ele tinha isso, sabe, envolvido ali no enredo. Já saindo um pouco dessa questão de contexto do universo, entrando mais pra história, você acaba acompanhando a jornada de um grupo rebelde, né, que é a Avalanche, que tá enfrentando essa empresa, a Shinra, de impedir que ela destrua o planeta, extraindo esses materiais vitais da Terra, destruindo reatores, né? E a demo que lançou recentemente, né, acho que é muito, muito providencial que essa demo saiu justamente na semana que a gente tá gravando esse podcast. A gente pode até falar um pouco dessa demo aqui. Então a gente pode falar que tava combinado, a demo saiu no dia que a gente tava combinando. Entrou em contato com a galera e lançou. Autorizamos a Square a fazer isso. Exato. Tanto que a primeira parte do jogo e dessa demo também, é de você invadir esse reator, você conhecer um pouco os comandos, conhecer um pouco dos personagens. E uma coisa que eu acho muito legal dos RPGs antigos é que você pode dar nome pros personagens. E daí quando você tem tipo 10 anos, você dá o nome do Cloud de bunda. E daí toda vez... Cara, eu tenho uma história muito engraçada com isso. Evidentemente não vou citar nomes, mas tem um amigo de infância. Ele gostava muito de Final Fantasy VII. E eu tinha começado a jogar o jogo. E ele veio aqui me mostrar o save dele, né? Aí ele veio com o memory card dele, ligamos o jogo. Aí na hora que nós ligamos o jogo, tinha o nome dele no Cloud, né? E o nome da menina que ele gostava na Tifa. Só que, tipo, ele não tinha contado isso pra ninguém. Aí eu olhei e falei, pô, eu conheço esse nome, eu conheço essa menina. Ela tá passando ali. Não fala pra mim. Tá namorando. Eu fiquei, então tá bom, cara, não vou falar pra ninguém não, vou ficar quieto. Mas assim, por dentro eu tava rindo muito. Expôs o cara, sem querer. Não, pô, ele me olhou com aquela cara de putz. Dei mole. Dei mole, cara. Foi engraçado. Aí, 10 anos depois, ele monta uma casa no The Sims com essa mesma menina. Não, assim, era aquela coisinha de escola mesmo, assim, tipo... Não deu certo, não. Acho que conceito, né, cara? A gente tinha que pegar nosso save e levar pras coisas, pros lugares. É uma coisa meio alienígena hoje em dia. Eu adorava isso, pegar o memory card e levar pra casa do amigo. Era sensacional. Hoje não dá pra fazer isso. Hoje você tem que entrar como convidado na PSN. Se você tem PlayStation, você pode entrar de convidado na PSN do seu colega. Daí você tem que ter o aplicativo no celular, colocar a senha. Nossa, é uma punhetação do caralho. E você só pode ter o save na nuvem se você tem Plus. Pois é, né? Preferia comprar o memory card, velho. Eu preferia comprar o memory card. Mas era mais simples. Mas daí você conhece alguns personagens, você conhece o Barrett, que é meio que o líder desse grupo. E você tem o Cloud, ou o Bunda, né? Dependendo do nome que você colocou. Eu coloquei. O Vitinho. Coloquei o nome dele. Pode ser Vitinho. E daí o Cloud, ele começa como aquele típico herói que não quer estar lá. Aquele herói receoso que só tá lá pelo dinheiro, só tá lá porque é o trampo que ele tem que fazer. E daí aos poucos, ao longo da jornada, ele começa não se emocionar, mas ele começa a se envolver assim, emocionalmente com a jornada desses outros personagens, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? E daí você também conhece a Tifa, você também conhece a Aeris, né? Tipo, não up a Aeris, sempre famoso. falam pra mim. Isso é um pecado, cara, porque tem gente que nunca jogou Final Fantasy VII ou sabe só muito superficialmente e sabe do que acontece no jogo. Então, eu acho isso... Assim, tem o pessoal que fica, pô, não conta o que vai acontecer, só que isso virou uma coisa estabelecida, né? Final Fantasy VII tem o Cloud, tem o Sephiroth, que acontece isso.
Então, Lucas acho é o que- seu pai dos games. exatamente. Sim, Não tem como. não tem como evitar. Eu queria saber de vocês, vocês têm algum personagem favorito nesse jogo específico, assim? Tem algum que vocês não gostam em relação à história? Como é que é? Do time principal de heróis, eu não gostava muito do Cloud. Porque a gente vai falar, né? Mas eu achava ele muito babaca. Muito. Cara, toda hora dando tirada em todo mundo, dando patada. Ah, eu sou triste, olha como eu Sad sou. boy. Eu sou sad boy pra caramba. Eu não gostava muito dele. Eu gostava da Tifa. Eu gostava do Cid, mas o meu personagem favorito do time dele. Na verdade, meu personagem favorito de Final Fantasy VII não tá nesse jogo. Mas do jogo, né? Desse time, eu gostava do Vincent. Putz, vamos lá. Não, Vincent. Cara, Vincent é sensacional. Ele é E, foda. e gostava muito do Reno, que faz parte dos Turks. A gente não falou muito, né, do contexto das Shinra, né? Os Turks, eles são os agentes, né, que faz meio que o trabalho de campo ali pra empresa, né? É uma empresa gigante. É o FBI da Shinra. São os agentes secretos da Shinra. A Soldier era os militares, né? Os soldiers mais poderosos, né, porque tinha a linha de frente, né, a infantaria ali, tinha os soldiers e tinha os soldiers de primeira classe, que eram Tinha, eu o acho que- Sephiroth e Acho que o rola. Zack. Acho que tem de terceira, segunda e primeira classe, né? O Zack chegou a ser um soldier de segunda classe. No início do Crisis Core, ele é um. O Cloud nem isso tinha conseguido, né? Nem isso, coitado. Nem isso, coitado. Mas assim, o Zack tá ali, depois ele virou, né? Primeira classe, mas você tinha esses. E era o Sephiroth, era o herói. Era o cara, né? E você tinha. E eles ali eram os grandes militares. Você tinha os Turks, que era a galera que fazia. Não vou falar. Era trabalho de campo, mas era um trabalho mais assim. Era por dentro das cortinas ali, debaixo do tapete. Que tirava mais especializado, assim. limpava a sujeira, né? Eles ficavam por trás ali. Aí você tem esse personagem, tem o Reno, que pra mim é um dos personagens mais legais de Final Fantasy VII. Cara, eu gosto muito do Vincent. Cara. Ele tem uma história interessante porque ele era um dos Turks. Né? E acontece uma coisa que tem uma baita influência no próprio Sephiroth. E ele se frustra ao ponto de ir contra a própria empresa. E ele vai, né, bater de frente contra o cientista. Cara, agora eu não vou lembrar do nome dele. Rojo. Ele vai, bate de frente com ele e acaba, né, quase morrendo. Mas ele é um baita personagem. E eu acho ele pouco explorado no próprio Final Fantasy VII. Bem pouco. Coisa que, né, ele vai sendo consertado no decorrer, porque o pessoal adorou. É daqueles personagens que chama atenção e o pessoal quer saber mais, mas não tem conteúdo. Né? Eu acho que até por isso que na geração futura o pessoal deu uma atenção um pouquinho maior nisso. Ele ganhou um jogo. Ele ganhou um jogo dele. Que assim, cara, não vou nem falar se é bom ou ruim, mas na época eu gostei pra caramba. Não, eu não vou reclamar do pequeno Gusta jogando esse jogo. Hoje, jogarei de novo? Não. Jamais. Mas eu gostava. E de personagens assim, cara, eu nunca tive nada contra o Cloud, não. Apesar dele ser meio chatinho mesmo, né? Mas eu gostava do Barret. Eu sempre achei o jeito dele, assim, sabe, bem explosivo, e até ele ficou um pouco afetadaço agora no... Exagerado, né, velho? Meio exagerado, mas eu gostava dele na época, sabe? Eu gostava também por causa do próprio método de ataque dele, era uma arma, e a gente começa com o Cloud, com um baita espadão, mas depois já chega com o Barret, com aquele trabuco preso no braço, né? Você quer saber um pouquinho mais, e você acaba descobrindo o porquê do próprio braço, e tudo mais de acordo com a história. Eu gostei dele como personagem. Assim, eu costumo gostar dos personagens que a gente inicia, né? Eu acabo me apegando um pouquinho mais. E o Barret eu me apeguei. Tanto me apeguei a esses personagens iniciais que aquilo que acontece no jogo mais lá pra frente, né? Com aquela menina, acontece com outros 3 personagens também. Né, que a gente fala um pouco deles. As pessoas falam um pouco da morte de... A gente pode falar aqui? Pode. A intenção aqui desse podcast é dar uma geral, assim, no jogo clássico pra galera se preparar pro remake. Então, gente, você sabe esses 3 aí que vocês encontraram no remake? Esse Ed, gente boa, gordinho maneiro. a Jessie, que é, pô, gente fina demais. E o próprio Biggs. Então, gente, eles também. Não se apeguem. Não se apeguem. Eles se vão. Então, assim, esses personagens são legais, sabe? Eu acho que o próprio Final Fantasy VII, ele conquistou todo mundo por causa disso também.
né, os personagens secundários serem tão legais aos próprios personagens principais do jogo. E é bom, cara. É difícil, né, cara, escolher um personagem principal de um jogo assim. E vocês acham que no remake, talvez eles tenham chance de explorar um pouco mais esses personagens que ficaram um pouco deixados de lado no original? Vocês acham que talvez não seja só um upgrade mecânico e upgrade visual, mas que também eles expandam um pouco a história para dar mais espaço para esses personagens? Total. Eu tenho a convicção, eu não posso dar essa certeza porque eu não tô numa linha direta ainda com Tetsuya Nomura, vai acontecer. Não é o momento ainda, mas vai. Mas eu tenho essa convicção de que eles, essa semana mesmo, né, se não me engano, um dia antes, né, do dia que a gente tá gravando aqui, saiu uma matéria onde o Yoshinori Kitase, ele falava sobre essa expansão de história, que é essa parte 1 do Final Fantasy VII Remake, ela vai ter 40 horas de conteúdo, então você vai ter tanta side quest quanto a main quest ali, assim, se rivalizando no tempo de conteúdo. Então você vai ter muita coisa pra você fazer no jogo. E a parte que vai pegar o remake vai ser só o arco de Midgar. No jogo original, o quê? 4 horas, 5 horas, você já tava fora de Midgar. Então, assim, vão ser 40 horas. Então, eu acredito que esses personagens, né, a própria Jessie, o Ed, eles vão ser explorados. Eles vão explorar não só eles, mas também os outros personagens que aparecem ali. E tem coisa pra colocar. Afinal de contas, a compilação Final Fantasy VII é gigantesca, tem muita coisa, tem livro, tem J-drama, tem filme, tem spin-off pra tudo quanto é lado, tem anime, então assim, tem muita coisa pra você colocar ali pra tá sendo incluído, e esses personagens, eu acho que eles vão ganhar uma atenção especial, e eu quero ver mais deles. Sim, eu torço também que tenha um aprofundamento, né, desses personagens, eles merecem isso, mas eu também fico um pouquinho receoso, porque a gente tá recebendo informação muito picotada, né? A gente não tem muita ideia de como que eles vão fazer esse esquema episódico do jogo. Por mais conteúdo que ele tenha, 40 horas e tal, eles já estão cortando coisas, né? Assim, estão cortando, porque Sim. o Red 13 já não vai aparecer, né? Já não é jogável. Ele não vai ser jogável. Assim, eu acho que faz até sentido, né? Porque ele aparece bem pouco, assim, em Midgar, né? Mas eu fiquei imaginando pro pós-game. Onde que o pós-game vai entrar aí, sabe? É um jogo completo, afinal de contas. A gente precisa de um pós-game. E a gente não pode jogar com ele, pelo menos no pós-game? Por que não? Pode ser. Mas tem o caso também do Vincent, por exemplo. Por mais que ele seja muito legal e que tenha tido um jogo próprio, ele não tem uma relevância muito grande no próprio enredo do jogo. Será que eles vão dar o trabalho de botar ele também não jogável? Ou então só um personagem ali, um NPC pra interagir? Mais pra frente, a gente tá falando de coisas que estão além dessa primeira parte. Mas como a gente tem poucas informações sobre como... É que sim, eu tô me distanciando um pouquinho do jogo, sabe? Porque eu fiquei muito animado na BGS, cara. A gente falou no podcast passado, vou reforçar nesse, a gente tem um vídeo ali, mais ou menos das impressões iniciais. Eu tava muito feliz. Agora na demo eu fiquei, assim, extremo, porque eu pude jogar o quanto que eu quisesse. Só que agora eu tô começando a me distanciar um pouquinho pra poder enxergar um pouquinho melhor o jogo e o que a gente tem até agora de informação. E elas são bem poucas. Então eu fico, assim, não tão animado porque eu não sei o que vou esperar ali na frente. Sabe? A gente pode estar muito animado agora. Não quero ser nem o corvo do apocalipse. Mas a gente tá muito animado agora. Mas a gente não sabe como vai funcionar esses esquemas episódicos. Sei lá. Obviamente vai ficar pra geração que vem. E como que vai ser isso, sabe? A gente não sabe. A gente tá só ficando muito animado, mas sem uma informação muito concreta de como que o jogo inteiro, fechado, né, com todas as nuances que ele tem, né, desses personagens secundários e outros mais, como que vai ser a resolução deles? A gente não tem ideia nenhuma disso. Eu fico muito em cima do muro, porque eu tô vendo que eles estão colocando carinho no desenvolvimento. A gente jogando a demo, tanto na BGS quanto a demo que saiu essa semana, você vê que tem carinho ali, que você vê que eles estão fazendo com amor. Mas eles dão poucas informações no geral. Eu não sei se isso é benéfico, eu não sei se isso não é. Porque quanto menos informações eles derem, mais surpresas a gente vai ter. A gente vai entender jogando. E eu acho isso bom. Eu não acho que ficar enchendo a gente de trailer, por exemplo, igual
por exemplo, a Ubisoft faz com Assassin's Creed, seja muito positivo. Eu gosto desse mistério, entre aspas, dessas respostas assim, eles falam, vai ser assim, eles não falarem demais. Mas isso deixa a gente um pouco preocupado, porque é um jogo episódico, não é bem o formato que eu queria pra Final Fantasy VII. Mas no momento, eu estou colocando fé no conceito que eles estão entregando pra gente. Eles parecem estar muito confiantes no que eles estão fazendo. Assim, tipo, eu não consigo ver dúvidas. Eles são sempre muito sucintos no que eles vão falar. Não, a gente tá fazendo assim, sabe? Eles não se perdem. Eles, vai ser assim, talvez vai ser assim. Todas essas informações, elas sempre são muito coesas, por menor que elas sejam. Então eu tô animado, porque eu acho que eles têm um conceito e eu vou comprar esse conceito deles por agora. Eu espero que não me decepcione. Até o momento, tá sendo tudo muito bacana, tô achando legal, já superei o fato de ser episódico, mas assim, ainda fica um pouquinho de dúvida. Ainda não é um formato ideal que eu queria pra Final Fantasy VII, mas se funcionar no conceito que eles estão propondo, aí na segunda parte eu já vou estar totalmente entregue, já pode vir que eu tô esperando, vamos lá. Cara, eu tô esperando, sabe o quê? Daqui a um tempinho, eles vão vender o jogo completo dentro de um HD. Eles vão te vender um HD. Aqui, ó, esse é o final parte vão te vender um HD, porque a primeira parte tem 100 GB, imagina o resto. Sim, e o jogo é muito grande. Depois de Midgar tem muita coisa ainda. Não, eu gosto disso, porque Midgar não é bem um lugar muito explorável no primeiro na versão original. O jogo ele funciona de uma forma bem linear ali, né? Então, vai ser legal explorar Midgar, porque eu gosto da cidade, eu gosto do conceito da cidade. Então, eu tô empolgado pra isso. Eu quero conhecer melhor a cidade. Quero ver o que Midgar tem a me oferecer nesse contexto de Final Fantasy VII, porque tem um contexto muito bom. Assim, o background por trás ali ele é muito interessante. E eu quero ver a reação da cidade em si, como ela se comporta. Eu acho que se tiver isso no jogo, vai ser muito legal. Tem a pegadinha cyberpunk também, né? O Midgar lembra um pouquinho disso. Total. Sim, e uma coisa que vocês estavam comentando sobre a questão do lançamento é que realmente estava meio estranho, de que eles não estão sendo muito enfáticos, principalmente na hora de mostrar as coisas do jogo, de que isso é a primeira parte, né? Porque é mostrado como Final Fantasy VII Remake, e na verdade houve um tipo de mudanças dentro da direção do jogo, porque na verdade ele recomeçou do zero em um certo ponto, certo? Sim. Porque ele foi anunciado lá em 2015. Foi anunciado em 2015 o remake. E daí saiu algumas informações aqui a colar. E daí eles tiveram alguns problemas na produção. E parece que muita coisa teve que ser resetada. Sumiu. Assim. Ele foi anunciado e sumiu depois. Sim, e daí ele voltou com tudo agora. Falando, e aí, gente, voltou? Tananana. E daí eles cochicharam assim, é a primeira parte. E daí o pessoal fica meio... Eu ainda acho um pouco confuso porque, por exemplo, outros jogos episódicos eles acabam deixando bem claro, ó, vão ser 6 episódios. Vão ser 3 partes, alguma coisa assim. Enquanto o Final Fantasy dá a impressão de que talvez eles estejam fazendo realmente com muito carinho, pelo que eu vejo, só tem elogios das pessoas fazendo, tanto pela demo da BGS, como a demo que está sendo jogada hoje em dia, a que foi anunciada aqui pro PlayStation 4, está sendo muito bem feito. Mas eu tenho a impressão de que eles ainda não conseguem mensurar o trabalho que vai ser finalizar esses jogos, talvez. É a impressão que eu tenho. Inclusive, por mais que ele nas entrevistas já diz... O Kitaz essa semana ele falou que a gente não vai nem descansar, não. Nós vamos lançar a primeira parte e a segunda parte ela não vai demorar tanto porque os conceitos do jogo, sistema de batalha, progressão, tudo isso aí, character design, tudo isso aí música, já tá pronto. Então é só a gente trabalhar com o que tem de restante. Aparentemente o roteiro já tá pronto também, então eles vão aí. Mas ele falou que a segunda parte não demora tanto. Mas quantas partes vão ser? Eu acho que eles ainda não têm uma ideia clara de quantas partes vão ter. Eu acho que isso aí vai ficar um pouco pro futuro mesmo. Vocês acham que a gente tem a primeira parte agora em Midgar, a gente sai da cidade, uma segunda parte, você acha que eles conseguem fechar o CD? O primeiro, pelo menos? Fecha, acho que fecha. Porque se não vai ter a conclusão, né? A gente vai sair de Midgar, beleza. Então, a parte apoteótica, por assim dizer, né, de Final Fantasy VII está no final do primeiro CD. Uhum. Então, eles vão precisar fazer alguma coisa ali nesse sentido de prender a atenção do jogador, porque
Depois que acontece, né, a morte que a gente sabe que acontece, ele tem que dar um incentivo pra gente continuar jogando, né? E se a segunda parte já tá pronta, né, ou pelo menos está muito bem encaminhada, Tá encaminhado, eu diria que é isso, tá bem encaminhado. ela tem que ter pelo menos um ponto ali, um cliffhanger, pra você continuar a querer uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, O ponto de cliffhanger eu acho que é justamente esse daí. E a morte a gente sabe que vai acontecer na parte 2, vai acabar exatamente aí. É curioso vocês falarem isso, porque, de novo, eu não tenho muito contato com esse jogo em específico dentro da série. Mas a maneira como vocês ficam pensando de, nossa, será que eles vão conseguir alcançar o primeiro CD no próximo jogo? Parece que eles estão adaptando um livro pro filme, sabe? Mas na verdade eles só estão, tipo, refazendo o próprio jogo, mas esse jogo é tão denso que daí pra refazer eles precisam às vezes fazer 2 CDs pra refazer um CD de PlayStation. É uma coisa muito curiosa vendo vocês conversarem sobre. Porque curioso até pra mim. É uma coisa diferente, né? A gente falar assim de videogame. A gente nunca teve isso, pelo menos eu não recordo. Um remake desse jeito eu não lembro. Um remake assim de magnitude tão grande que você precisa dividir em partes, porque, por exemplo, caralho, Diogo, a gente acabou de gravar um episódio sobre remakes, mas nunca teve um caso em que o material fonte era tão denso que era necessário ele ser dividido. E a gente teve Resident Evil 2 recentemente, que, tipo, muito pelo contrário, ele é menor que o material fonte, ele tem menos conteúdo, com as mudanças aqui e ali, mas no final é uma carne mais magra, assim. Enquanto esse Final Fantasy é um caso totalmente diferente, tipo, vai ser um mamute gigante de 100 GB só essa primeira parte, daí você vai precisar de um console só pra jogar Final Fantasy. Vai ser uma weapon. Se você tiver... Mas mudando um pouquinho de assunto, e que vocês estavam falando até mencionando um pouquinho do combate, o combate em relação do remake com o original vai ser totalmente diferente, porque no original ele era por turnos, e eram por turnos no sentido de que você precisava esperar, era uma espécie de timer assim, e daí chegava a sua vez e daí você poderia atacar. Era um jogo de turnos bem tradicional, assim, havia as suas individualidades em relação a outros jogos dentro da franquia, de outros jogos em geral, mas era um jogo tradicional por turnos. Vocês gostavam dessas mecânicas? Vocês gostariam que elas tivessem sido preservadas ou vocês estão gostando do jeito que tá no remake? Eu fico um pouco triste porque tipo, dá a impressão de que o turno tá morrendo. E a gente teve uma reviravolta grande com o turno. A gente teve, por exemplo, o Persona 5 fazendo muito sucesso nessa geração. E é um jogo tradicional, né, de turnos. A gente teve o Dragon Quest 11 também, que fez bastante sucesso. E você tem o Final Fantasy, que é um expoente gigantesco do JRPG, tendo essa mudança. Mas no momento que eu coloquei minhas mãos no controle e vi como funcionava aquele jogo, e eu vi o quão bem ele mesclava o Action RPG com com o turno, entre muitas aspas, mas ele mesclava porque o jogo te obriga a trocar de personagem o tempo todo. Aquele 8B, né? O Action Time Battle ali dele. E eles pegam o 8B e modernizam muito bem o 8B. Então, cara, eu não imaginava que eles iam fazer tão bem isso, e eles fizeram bem. Então eu acabei aceitando bastante porque foi muito bem executado. Mas lá no início, eu queria que tivesse continuado de turno, porque a gente acaba tendo a tendência de se apegar a algo que você já conhece. O novo, o desconhecido, às vezes ele é um pouco medonho, né? Ele é incerto. Então, algo que você já conhece é muito mais fácil de você aceitar. Mas no momento que eu joguei lá na BGS, eu já achei fantástico. Eu achei que eles modernizaram muito bem. E o 8-bit tá funcionando perfeitamente. Eu fiquei com medo de perder toda aquela tática do jogo e virar só um hack and slash. Quadrado. E não é assim. Não é. É muito tático o jogo. Assim, o lance de turnos, eu gosto muito de jogos assim. Eu adorei o Bravely Default, por exemplo, né? Porque ele pega todo o conceito que a gente sempre viu de RPGs. O pessoal falava que ele é mais Final Fantasy do que de recente. Sim. E eu gosto desse sistema. O pessoal falou, né, uma vez, rolou uma notícia de que o remake ele teria um sistema de turnos semelhante.
Eu não sei se essa falta de informação que a gente comentou antes, se esse sistema de turnos é o próprio ATB agora que a gente já tá, né, conhecendo, né, um pouco mais aprofundado, que eu achei o jogo um pouco... Ou então eu tive mais tempo para poder notar isso, diferentemente da BGS. Ou esse sistema de turno já está implementado nesse sistema de action de batalha, né, que a gente está jogando agora. Ou vai ser o clássico, bem semelhante ao próprio Dragon Quest 11 que saiu. Eu acho difícil ter esses dois sistemas, que são dois jogos completamente diferentes. Talvez isso explicaria também o tamanho colossal de 100 GB do jogo, não sei. Né, mas que eu sinto um pouco de falta de jogos assim, de turnos, eu sinto, mas essa proposta que eles apresentaram agora no remake, eu não sei se encaixaria. E esse é justamente o problema, porque dentro do enredo do jogo a gente encontra com personagens gigantescos, sabe? O próprio Sephiroth, que quando ele vai soltando umas... Né, ele decorrer, ele não é aquele bonitão cabeludo todo o tempo, então ele vai mudando, né, ele tem uma mutação lá, né, de genoma, enfim, e ele vai ficando cada vez maior. E a gente tem as próprias weapons, que faz parte do enredo, são criaturas que a gente invariavelmente vai ter que enfrentar. E como que vai ser nesse sistema, você pequenininho e o bicho gigante? Vai ser o quê? Shadow of the Colossus? Né? Dentro do turno, do sistema de turnos, você consegue, bota um do lado e um do outro, cada um se bate igual antigamente. E agora, como é que vai ser esse sistema? Né? Isso que eu fico me perguntando às vezes. Eu tô muito curioso também pra ver como vai ser aquele Sephiroth gigantesco. Como é que nós vamos enfrentar isso? Porque pode falar como é que é a luta final? Não tem algum problema? Pode. Não. Pode? Não, porque pode ter 7. Tá. É porque eu sou muito cuidadoso com spoiler. No jogo original, você dividia as equipes pra enfrentar o Sephiroth. Então, era um Sephiroth muito grande. Eu quero ver como que isso vai acontecer no remake. Porque, só pra dar uma contextualizada pra galera que não tem muito contato com Final Fantasy, no original ele meio que funcionava com 2 etapas, assim. Você tem a exploração de cenários, e daí você tem o Cloud Playmobil, né? Com mãozinha de melão. E daí você explora o cenário, conversa com o NPC, compra itens, administra suas matérias e tudo mais, blá, 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 blá. E daí você também entra em fase de combate, assim, que daí a tela faz uma espiral assim, e daí entra você... Clássico. Muito bom. Isso, e daí você entra em modo de combate. Tanto que até os... Você consegue inserir esse negócio na edição? Eu consigo. Pra não ficar minha voz horrível. E daí você entra em fase de combate que até os modelos mudam, né? Saem as mãozinhas de melão e ficam personagens com o tamanho real deles de verdade. E daí é o combate por turnos, como a gente estava conversando. E daí vem a pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês. E é uma pergunta séria. Por que caralhos eu consigo curar meus inimigos? Não sei. Pra te dar uma liberdade, você talvez queira, sei lá, evoluir, querer entender melhor. Eu tô me sentindo bom samaritano e eu quero que a pessoa viva bem e vá embora. Assim. Eu vou te enfiar a porrada aqui agora, mas depois eu vou te curar, tá? Fica tranquilo. Eu só tô testando o fio da minha espada. Você também consegue bater no seu aliado. Eu não tô recordando agora, mas você, por exemplo, você pode entrar em um estado de Berserk, né? E você ataca tudo que tem pela frente, né? Inclusive seus aliados. Eu lembro que tinha isso muito no 9, né? Que você, sei lá, você só conseguia bater. Não tô recordando se agora se o 7 tem isso, né? Do Berserk, sabe? Os status. Os status sempre tiveram, sempre tem. Agora eu não sei como funciona, vai funcionar também nesse, cara. A gente também não sabe como vai ser esses status. É clássico de Final Fantasy. Como que vai funcionar, sabe? E o engraçado é que a gente jogou o 15 recentemente, né? Não tem nem tanto tempo assim. E ele alterou tanta coisa do sistema que a gente não consegue nem traçar um paralelo entre o remake e o 15. E não que ele seja ruim, eu gostei do 15, né? Até certo ponto. Mas. Ele é ok. Ele é um RPG ok, um Final Fantasy ok. Né? Se ele fosse talvez um outro jogo, ele seria um puta jogo foda.
Mas como um Final Fantasy, eu acho que ele pesa muito o nome, né? O nome pesa quando você vai Você jogar espera uma coisa. mais, né? Sim. E agora no Final Fantasy VII Remake pesa mais ainda. Então eu não sei como que vai funcionar esses status clássicos. Mas a gente tava jogando com o Barret, né, na demo. E, cara, em hora nenhuma eu tentei acertar ele. E também em hora nenhuma eu tentei curar algum inimigo. Eu vou pegar e vou fazer isso. Pra lembrar como que faz, como que no remake vai estar rolando isso. Eu acredito que, por exemplo, se o personagem entra em um status Berserker, o jogo deve te obrigar a mudar de personagem na hora, porque tem umas situações na demo, por exemplo, que alguns inimigos eles seguram o seu personagem e você é obrigado a trocar de... Então eu acho que essas situações você vai ser obrigado a trocar de personagem até que você reverta aquela situação, o personagem vai ficar em controle da máquina, vai estar naquela situação. Eu acho que faz sentido. E será que a gente vai ter mais de 3? Eu acho que não, né? Pra poder Não. manter ele. Não, acho que a party vão ser 3 igual no original mesmo. Porque todos esses vídeos, né, que eles soltaram quando tinha 3 na party, da maior parte das vezes a gente via Cloud Tifa e Aerith. Se tiver um convidado, por exemplo, que deve ser o caso do Red 13, vai ser um convidado controlado pela máquina. Não vai ser um... Que nem no Final Fantasy XII. Você podia ter 3 personagens, né? Mas o convidado, ele era controlado pela máquina. Pelo menos no original, né? Nesse remaster que teve pros consoles atuais. Você já pode mexer até nos gambits do convidado, se eu não me engano, ou controlar ele, colocar como líder. Eu não tô recordando aqui agora. Então acho que pode ter esse personagem que vai ser um quarto, mas vai ser controlado pelo computador, mas eu acho que por você mesmo só 3. Mas tá na mecânica, né? Acho que todo RPG ele meio que te permite isso. Pelo menos esses RPGs de turno e tal, você consegue se curar o inimigo, bater também. Que às vezes o inimigo ele é afetado apenas por cura, né? Porque, vamos supor, tem os inimigos que são mortos-vivos, que tem bastante, um determinado jogo tem isso, né? Então esse inimigo, ele, em vez de sofrer, sei lá, sofrer, né? Em vez de ser curado, ele recebe dano, né? Que tem um lance desse, que o próprio Final Fantasy alimenta. Porque se você está enfrentando aquela bola clássica de fogo, né? Se você joga um dano de gelo, o dano é muito mais efetivo. Então, se você tá lutando contra uma criatura que não é viva, você pode jogar uma cura nela que ela vai receber aquele dano total, porque geralmente cura dá é uma quantidade alta, 400 e pouco, e quando você tá ali no iniciozinho, 400 de dano é coisa pra cacete. Muito. Né? E além de todo esse sistema de combate e tal, você também tem aquele clássico de você trocar as armas, de você colocar itens pra melhorar os status, né? É um RPG... Nesse quesito, assim, Final Fantasy ainda bebe muito dos RPGs tradicionais, dos seus anteriores, dos seus antecessores nesse caso. Mas ele também introduziu a mecânica das matérias, que eu vou pedir pra vocês explicarem um pouco melhor pra eu não ser atacado pela fanbase do Final Fantasy. Fanbase de Final Fantasy, calma. Torcedores, calma. Calma. Então, o sistema de matérias você consegue introduzi-las nos próprios itens. Você tem às vezes uma espada, por exemplo, ela tem slots para você inserir ali algumas matérias. Você pode, agora eu não recordo se você consegue misturar magia negra, né, e magia branca, por exemplo. Você não lembro se você consegue botar ali um jogador com magia de fogo, por exemplo, como se fosse um mago, porque isso acabou no Final Fantasy VII. Você não precisa ser um personagem mago. Você pode ser um porradeiro, né? Você pode ser o próprio Cloud e botar uma esfera ali de fogo. Você já começa com uma dessa. Né? O próprio Barret, ele tem uma esfera dessa, uma matéria dessa de cura. Né? E o Cloud de fogo e o Barret de raio, trovão. Ou seja, você tem magia negra, né? No conceito de Final Fantasy, o Black Mage e o White Mage. Então você tem ali o Barret com uma magia de dano e uma magia de cura ao mesmo tempo. E você consegue fazer isso desde o lado antigo, desde o de 97. Você consegue fazer essa troca de esferas, né? E essas esferas você consegue evoluí-las. Você consegue combinar ali algumas matérias ali que vão dar status melhores para as outras matérias. Sim, inclusive você só consegue vencer algumas weapons, as últimas, a Ruby Weapon, por exemplo, com uma combinação absurda de matérias, né? E com os itens exatos, porque essa combinação de várias matérias faz com que o seu personagem fique cada vez mais forte, né? E você
chegando perto do final do jogo, você tá lá com o seu nível de vida lá, 9999, mas mesmo assim você toma um dano absurdo e você acaba morrendo. Você precisa ter uma combinação insana também de matérias para poder fazer esse tipo de ataque, né? O RPG antigo, o de 97, ele exigia muita estratégia na hora de você enfrentar um adversário muito mais difícil. Sim. Né? Agora, no Action, eu já não sei como que vai funcionar. Né? Como que eles vão fazer essa troca ali de... Vai ser na habilidade da mão? Porque tem uma espécie de parry ali que a gente viu também. Né? Que se você defender um ataque no momento exato, você consegue fazer um contra-ataque ali. A gente não sabe como que vai ser isso. Né? Como que eles vão inserir isso dentro de batalhas mais monumentais. Então, eu fico aguardando. De 97, eu sei que teve isso. Você consegue misturar, você consegue evoluí-las. Agora, do remake, faltou também essa informação pra gente. Seria correto dizer que talvez tivesse um pouquinho de influência de Kingdom Hearts nessa dinâmica mais agitada, mais action RPG que vocês viram aí na demo? Total. Tem até por causa do Nomura. Porque o Nomura, ele é um cara que... Desde 2006 ele tá flertando com um action RPG em Final Fantasy e é a primeira vez que ele de fato vai conseguir fazer um jogo assim, né? Ele que foi na época da Fábula Nova Chrysalis, né? Que era a trilogia do 13 que meio que nunca aconteceu do jeito que eles queriam. Aconteceu, mas não do jeito que eles queriam. O Versus 13, que acabou virando 15, ia ser um projeto do Nomura. Ia ser um action RPG do Tetsuya Nomura, que ele ia fazer ali do jeito dele, que ia fazer parte da Fábula Nova Chrysalis. Não rolou. Ele virou 15, ele ia fazer, não rolou. E ele ficou com os Kingdom Hearts dele mesmo, né? E agora ele vai estar podendo implementar isso de fato e colocar... Dá pra ver muitas semelhanças de Versus 13 com Final Fantasy VII. E você vê que ele toma certo cuidado de não transformar o Final Fantasy em Kingdom Hearts. O 3, eu não sei se vocês chegaram a jogar, ele é um jogo bem puxado, assim, pra um hack and slash, cara. Ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Ele, claro que tem toda a estratégia, toda a progressão de um RPG, mas ele é muito rápido. Ele é um jogo muito, 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 muito ágil. E o Final Fantasy VII, ele, embora seja um action, ele ainda tem certa cadência em relação ao Kingdom Hearts. Eu ainda vejo que ele é um jogo que funciona de uma forma diferente, até porque ele colocou toda essa questão da barra de ATB ali, essa mesclagem de características de um RPG de turno no action RPG. Então, essa transição ali, ela existe. Ela não é totalmente action, mas existe sim uma influência de Kingdom Hearts total e vem do Nomura. Acho que desde que o Final Fantasy flertou com a ideia de action na RPG, ele pegou totalmente a ideia do Kingdom Hearts, né? Ele usou ali de base. Sim. O Kingdom Hearts deu certo. Você vê que os primeiros Kingdom Hearts eles são um pouco mais cadenciados em relação ao primeiro, bastante. O segundo nem tanto. Mas o terceiro, ele já foi para outro lado, já completamente. Eu não consigo... Se você colocar uma pessoa pra assistir um gameplay de Kingdom Hearts, você não fala que é um jogo de RPG. A não ser pelos números na tela e level, enfim. Se você falar que é um hack and slash, é totalmente compreensível, mas ele ainda é um RPG. Mas como você disse, desde quando o Nomura deu aquela proposta, e você teve o próprio Crisis Core, que é um action RPG, né? E já que você citou o Crisis Core, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse contato que vocês tiveram. Então, o Crisis Core é engraçado comentar sobre ele, porque na época eu lembro de ter visto um trailer na internet e ficado doido, né? Que é 2007 por aí. Eu pensei, putz, tem uma cara de Play 2, né? Esse negócio vai ser pro PlayStation 2. Quem tem um PSP? Ninguém tem um PSP, velho. Vai sair pra PlayStation 2. Nunca saiu. E foi um dos grandes responsáveis pelo ter comprado o PSP. Dado algumas ressalvas no jogo, que tem um sistema de roleta que parece um cassino para que você possa invocar summons, que eu odeio. O resto do jogo, pra mim, na minha opinião, é comparável a Final Fantasy VII em qualidade de enredo e personagens. Eu gosto muito de Crisis Core. E eu havia dito que o meu personagem favorito não tava nem no Final Fantasy VII mesmo. Ele tá, mas ele não é o centro das atenções. Ele tá aqui no Crisis Core, que é o Zack Fair. Ele é um dos meus personagens favoritos de videogame no geral. É um, cara, personagem fantástico. A história dele é fantástica. E você vê vários dos eventos que ocorrem em Final Fantasy VII no Crisis Core. E eu indico esse jogo pra todo mundo. Eu acredito que vai ter coisas do Crisis Core no remake. Porque o Zack é um personagem que eu acho que eles querem falar mais.
Eu acho que eles querem colocar mais Zack Fair, querem que as pessoas conheçam o Zack Fair e ele aparece muito pouco no jogo original, é pouquíssimo mesmo, é lá pro final do jogo e é bem pouco, é um personagem que é muito importante pra trama no geral. Sim, eu acho que até uma ligeira falha do jogo, né, do clássico, porque é um personagem tão necessário, né, para ser explorado, para ser contado, né, pelo menos ali no básico, que você só vai saber dele lá no final, sabe? Mas bem no final mesmo, você já quase finalizando. Tudo que aconteceu em Final Fantasy VII, ele que resultou em Final Fantasy VII, ele tava lá, ele presenciou, ele sabe diretamente o Cloud, ele influencia diretamente o Cloud, então, e o Sephiroth. Se a gente vê ele um pouquinho só no original, aí eu fico, mano, quem que é esse cabeludo? Outro cabeludo, né? Tem um monte de cabeludo nesse jogo. Quem que é esse cabeludo? E eles deram um jogo pra esse cabeludo também. E, inclusive, a própria espada que o Cloud tá começando no jogo, aquele baita porrete de aço afiado, é do Zack. Então ele é um personagem que precisa ser apresentado pra essa galera mais nova, né? Que dentro do contexto, porque na própria demo, o Cloud já tem lá aquelas suas, né? Aquelas dores de cabeça que ele tem clássicas do jogo e fica meio, né? Pessoal, pô, por que ele tá assim? Né? Tem que ser explicada. E o Zack ali é um dos principais motivos disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque no jogo original o Cloud é tipo babaca, ele é o tempo todo tipo, eu sou muito sad boy. E no remake, nessa demo, você vê alguns diálogos, algumas situações da própria Jessie com o Cloud, que você consegue ver traços de personalidade do Cloud e essa personalidade conflituosa. Ele não é um babaca por ser babaca, igual parece no jogo original. Ele tem uma personalidade conflituosa, existe um motivo pra isso, e essa dualidade, ela ficou bem exposta com algumas coisas bem pontuais. Ele sendo elogiado e dando um sorriso, ele sendo perguntado da Tifa e ficando desconcertado, só que ele partindo disso e dando patada no Barret logo depois, sendo o Cloud que a gente conhece. Então isso ficou muito legal, isso ficou muito interessante, eu acho legal ter essa exploração, e até por isso é necessário ter um Zack Fair ali no meio. Ele precisa estar ali, ele precisa estar mais presente. Esse personagem, ele precisa aparecer mais. Se bem que essas patadas que ele tem dado no Barret, cara, são bem... eu daria igual. Porque o Barret tá meio chato. Ele é muito exagerado, ele é muito chato. Ele é muito energético, ele é muito... Exato. Eu vou deixar isso na edição. Pode deixar. Ele é muito chato. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! E daí vocês estão falando aí do Crisis Core, e justamente existe toda uma compilação, literalmente o nome é compilação de Final Fantasy VII, são vários mídias diferentes, jogos, filmes, que abordam diversas coisas que não foram tão bem exploradas no jogo original, e dão luz para novos personagens e novas histórias. Uma dessas é o Crisis Core, que aborda a história do Zack, mas você também tem o Advent Children, você tem o Dirge of Cerberus, que vocês estavam falando antes, e um jogo mobile chamado Before Crisis. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu joguei acho que 1 hora do Crisis Core no PSP, mas de todo o resto eu não tive nenhum contato. E vocês? Evidentemente, Dirge of Cerberus joguei bastante, e o Crisis Core, né, no PSP. O Before Crisis, se você não é japonês, você não teve contato com isso. Porque isso nunca chegou pra gente, nunca. Teve vários rumores na época de que eles fariam um remake pra PSP, um remake pra Nintendo DS, mas nunca aconteceu. E eu fico muito triste, porque eu sempre tive vontade de jogar, só saiu pra telefone e celular, mas teve várias outras coisas. O filme também, né, o Advent Children, que a gente acabou tendo bastante contato também, que é muito mais fácil de distribuição. Mas teve algumas outras coisas também. Você teve livros, você teve ovas, vocês tiveram um CD drama, né? O japonês adora essas coisas. Teve várias coisas ali que fizeram a compilação Final Fantasy, e muitas delas acabaram nem vindo pra cá, como esses CDs dramas e tal, mas chegou alguns livros vindo pra cá. Teve os ovos também, que é o The Last Order, que conta os eventos da loucura do Sephiroth na visão dos Turks,
que é um anime, você tem o OVA do Denzel. Você tem bastante coisa, mas algumas eu acabei não tendo contato porque não veio pra cá simplesmente. Mas os jogos que saíram, exceto o Before Crisis, eu joguei. Mas tem coisa. A culpa é muito grande, tem muita coisa. Sim, eu imagino. Como a gente tinha falado no início do podcast, Final Fantasy é um negócio que... Final Fantasy VII especificamente é um negócio que Não, e se a gente entrar ainda mais no buraco, você tem personagens de Final Fantasy VII no Kingdom Hearts, você tem o Sephiroth, você tem o Cloud no Kingdom Hearts. Se você fosse aprofundar muito mais até onde Final Fantasy VII aparece nos dias de hoje. Do Smash Bros, justamente, eu tava lembrando agora, o personagem jogava do Smash Bros, tipo... Final Fantasy VII é um negócio que mesmo eu que nunca joguei antes de estar jogando hoje em dia, é um negócio que você não consegue simplesmente ignorar. Final Fantasy, cara, tem muita coisa, e eu acho que as coisas mais legais de Final Fantasy é que muita coisa que a gente tá vendo rolando dentro do jogo, muito mais coisas rolaram antes do jogo, né? E não tô falando de jogos paralelos, não. Eu tô falando do próprio. Porque, por exemplo, a gente se pergunta como que o Cloud chegou ali naquele trem e vai ajudar esse povo, né? Dentro do jogo ele explica, mas ele explica em flashbacks e tal, mas se você botar tudo certinho, sabe, numa ordem cronológica, vira um capítulo de um jogo, sabe? Vira pelo menos um terço ali, ou metade de um CD, né? Porque tem muita coisa pra contar. Narra a história ali do Cloud e da Tifa, como eles se encontraram. Mostra também como que o Sephiroth ficou maluco, né? Descobriu lá a treta foda. O Sephiroth, ele descobre, né? Antes dele ficar maluco, virar um vilão, ele era um herói, né? A Shinra, ele domina o mundo e tal, e cria os super soldados, os soldiers de primeira classe, e ela espalha reatores no mundo todo. Então, o lugar que não quer um reator, ela bota soldado lá, derruba o lugar e consegue. E o Sephiroth, no caso, ele ficou com a fama mundial justamente por causa de uma guerra, né, que acabou vencendo, obviamente. Guerra de Utar, né? Teve até um Lorde lá, né, um Gabo, eu acho. Gabo, alguma coisa assim. Que ele não autorizou a instalação do reator. Sephiroth foi lá, botou o lugar abaixo, ficou famoso mundialmente, e justamente por isso o Cloud, né, ainda criança, fala, pô, eu quero ser igual a esse cara. Esse cara é foda. Né? Esse cara é foda, eu quero ser igual a ele. Então, o jogo todo tem muita coisa no passado que, durante, né, a campanha, é explicada ali de vez em quando, mas se você botar ali um atrás do outro, fica uma história assim bem interessante. Acho que poderia colocar isso também nesse remake, né? Se vai expandir, então expande com tudo, né? Explica como que por exemplo, o Cloud, ele virou um contato da Tifa. Poxa, o próprio Barret fala, pô, tomara que a Tifa tenha razão em ter indicado você. Poxa, como que ela chegou no Cloud se eles encontraram crianças? Eles se encontraram crianças na terra de onde eles nasceram, eles não nasceram em Midgar. A Tifa encontra o Cloud já totalmente zoado em Midgar, né? Não é? Não tem uma história dessa? Tem, não. O Cloud já tá logo depois, assim, do final do Crisis Core, né? Que é um jogo que você passa antes do Final Fantasy VII, 5 anos antes. Pra Final Fantasy VII, o Cloud já tava biruta, já... Como que esse cara ficou vivo? Assim, é inacreditável, porque o Cloud devia estar morto, cara. Ele é tipo o Ozzy, sabe? Tomou tanta droga no mundo, experimentos e tal, ele devia estar morto. Ele tá fudido, ele tá zoadaço. Como que ele conseguiu encontrar a Tifa no meio disso? Como que ele conseguiu reconhecer a Tifa? Porque ele não tava reconhecendo nem a ele mesmo. Ele não se reconhece, de fato. Então, sim, cara, até chegar nisso daí, tem muita coisa. São 5 anos, né? Enfim, tem muita história, tem muita coisa pra falar de Final Fantasy. Porra, cara, se deixar a gente vai embora, cara. Até tem o bar, né? Podia ter umas histórias paralelas, uns fanfic maneiro, porque tem o bar da Tifa. Como que ela conseguiu esse bar, sabe? Como que a Tifa conseguiu isso? E como que a Tifa chegou naquele nível de artes marciais dela? Porque ela é uma monk muito foda, cara. No jogo mostra muito pouco sobre isso. Mostra que... Eu acho que chega até a citar que ela treinava artes marciais quando ela era criança. Mas é isso aí.
Ela era uma baita personagem, cara. Toda vez que tinha a oportunidade de ter ela, eu deixava no grupo, porque ela tem um dano muito bom. Eu deixava sempre, ou era Cloud, Tifa e Cid, ou Cloud, Tifa e Vincent. Então, eu fui traumatizado, porque eu sempre prezo muito por clérigos, né, ou por curandeiros e tal, então a lenda não up a Erdith, eu falhei miseravelmente. Então eu upei, deixei comigo na parry lá, ficava, né, direto com ela, e acontece, né, e Sephiroth faz de graça lá acontecer. Tinha uma revista na época, eu acho que era até a Gamers que eu já citei aqui, que a capa da revista era justamente o Sephiroth enfiando a espada. Cara, é bem... Você chegava cara. na banca e comprava a revista, ó, Toma aí. Será que vai acontecer? Essa menina tá rezando por quê? Cara, tá indo pro céu. Tem pro céu. E, cara, era estranho, né, cara? Foi muito corajoso do pessoal fazer isso. Não dava pra esperar. Você tem um personagem ali que você tem até um certo apego, porque ela fala, né, que ela namorou o Zack e tal, mas você tem ali... Acha que fica bacana ela com o Cloud? Não sei se na história vai acabar com a... Rola uma chipada ali. Rola uma chipada que é até compreensível pelo background, pela história do Cloud com o Zack e pelas... Eu acho que eles vão explorar muito isso, essa passado dele e essa confusão de personalidade. Então isso pode acabar acontecendo e isso pode deixar um pouco mais crível, não uma relação, mas um flerte ali, uns olhares com a Aerith, porque eu lembro que na época a galera fala, pra mim é Cloud e Aerith, né? Não é Cloud e Tifa não, que é o correto. É o certo. É o correto. Tanto que se casam, né? Assim, e é uma coisa que também nunca exploraram. Tipo, chega no Adventure Children, o Cloud e a Tifa são um casal, mas não parece muito, sabe? Não são tão apegados a um outro, né? Parece que eles são apenas conhecidos. Ou então tem um relacionamento muito bom. Eu acho que é meio Seu Jorge, assim, só que no caso da Tifa. Eu namoro aquela menina, mas eu não sei se ela me namora. É a Tifa com o Cloud. Eu acho que o Cloud não sabe que ele namora com ela, mas ele tem pelo menos uma ideia de que tá acontecendo alguma coisa ali. Então eu quero ver todas essas coisas acontecendo. Mas eu queria saber de vocês, então, só pra fazer os finalmente, qual que é o momento favorito de Final Fantasy VII pra vocês, assim? Tipo, o top of mind, o momento, assim, que clicou com vocês, o momento que vocês sempre lembram, assim, como o melhor do jogo. O meu é extremamente simples. Acho que esse jogo, ele tem várias passagens, acho que ele acontece tanta coisa. Eu poderia chegar aqui e dizer que é a perseguição na autoestrada. Depois de Midgar, eu poderia dizer que é o momento no qual o Sephiroth sai daquele monte de fogo ali, sai andando de costas todo mauzão. Poderia ser. Mas pra mim eu acho que o momento que me marca em Final Fantasy VII é quando eu saí exatamente de Midgar e começou a tocar o main theme do jogo, ali no mundo aberto. Quando você tá pela primeira vez no mundo aberto de Final Fantasy VII e começa a tocar aquela música aconchegante e você descobre aquele mundo além de Midgar e que você pode explorá-lo. E aquela música aconchegante, ela acaba se tornando uma música um pouco melancólica, misteriosa, e ele dá o tom do que vai ser aquele mundo. E ali eu já tava totalmente imerso, ele já tava abraçado por Final Fantasy VII. Eu nunca vou esquecer esse momento. Primeira vez que eu saí de Midgar e o mundo de Final Fantasy VII se abriu. Pra mim ali foi fantástico. Cara, é verdade. Eu acho que todo Final Fantasy ele tem uma coisa dessa quando você vai pro mundo aberto, sabe? Você meio que descobre que você tem a liberdade toda pra poder caminhar pra onde você quiser, por mais que isso seja muito perigoso. E ela joga as músicas do Final Fantasy. O Nobu, cara, o Nobu é um cara, né? Ele conta histórias nas músicas dele. É um sujeito maneiro que tem que ser lembrado sempre pra várias coisas. Mas eu tenho algumas cenas, cara, que eu gosto muito. A perseguição da autoestrada é maneira porque ela muda a jogabilidade. Todas as vezes que dentro do Final Fantasy VII ela muda a jogabilidade, eu fico, caramba, sabe, que diferente. Então ela tem isso. Tem na corrida de Chocobo, que é muito maneira também. É divertido, né? É bem colorido, é bem... Assim, é destoante até. Gold Saucer é maravilhoso. Sim, o lugar todo sabe, um cassinão gigante. E eu gosto dessas partes, mas infelizmente, cara, eu não tenho como deixar
lembrar da pior cena do jogo, que me impactou, porque foi, sabe, eu perdi uma personagem que tava upando geral, sabe? Então, o que mais me marcou mesmo foi quando o Sephiroth, ele mata a Aerith, sabe, que toca tema dela. Então, eu achei muito triste, sabe? Uma coisa que a tristeza do Cloud ali naquele momento, ela passou pra mim, né? Porque é uma personagem que tinha ali, era doce, sabe? Era uma menina doce, sabe? Dava vontade de cuidar sempre, e o cara faz isso na maldade, sabe? Ela tava rezando e o cara pega e faz isso. Então não tem perdão, ele virou um vilão, né? Já era, então ele virou de fato ali um vilão, passei a odiar. Então, ali, a cena da morte da Aerith pode ser meio clichê, que todo mundo vai falar isso, porque é a cena que, né, todo mundo sabe de Final Fantasy VII, mas é a que mais impacta. É a que foi mais corajosa pra mim. Foi que eu não esperava na época que eu tava jogando, porque a gente tava jogando na época que era revista. E se você usava a revista, você estava perdendo boa parte do jogo. O famoso detonado. Você vai ficar olhando o detonado ou você vai curtir a história? Eu estava curtindo a história. E quando acontece aquilo, né, porque eu lembro que o Cloud, ele tem esses problemas mentais e tal, ele fica confuso muitas vezes, e nessa cena, acho que ele estava tentando atacar a Aerith. Ele tentava atacar, só que ele se prendeu, né, ele não faz, ele tenta buscar e tal, levar ela dali, e quando tá tudo muito bem, acontece a CG, a desgraçada da CG, que é o puto do Sephiroth caindo lá do alto, para e passa lá Masamune na coitada. Então isso me deixou muito triste na época. Então, por mais que tenha várias cenas legais, como o próprio Cloud vestido de mulher, que é engraçada, e vai ter no remake, porque tá ali ainda no primeiro. Ainda tá dentro de Midgar, né? A famosa Claudette. A parte engraçada, é legal, diverte, a gente lembra dela, mas a que mais me impactou foi a da Aerith. E você, Caio, qual foi a parte até o momento que mais te impressionou do jogo? Cara, não um momento específico, eu acho que eu não vou ser suficiente. Eu gosto muito do clima de camaradagem que tem na Avalanche. Eu gosto muito desses momentos sempre entre missões de RPGs, não só nesse jogo, que você pode interagir com os NPCs e conhecer um pouco deles. Mas não é um momento favorito, mas o meu clima favorito é quando eu tava nos reatores e tinha aquela música, não no combate, mas quando você tá explorando os reatores, sabe? Sim. Tem uma música eletrônica, assim, meio ambiente, que ele... Isso, não é agitado. Isso, e daí ela, não sei porquê, de alguma forma ela me lembra a música das shrines do Breath of the Wild. Que tipo, você tem uma sensação de calma, mas ao mesmo tempo misteriosa, sabe? Então, acho que é isso. É um pouquinho desses momentos de conhecer os NPCs da Avalanche, mas também de explorar os ambientes com a música do Nobuo. Sim, ele é muito foda, cara. Eu tô falando com vocês, mas eu já tô ligando aqui o PlayStation Classic pra voltar a jogar o Final Fantasy. E vale muito a pena jogar o original. Acho que muitas pessoas vão pensar, vai sair o remake. Vale a pena jogar o original? Joga o original. Joga o original, compare os dois jogos, conheça a obra original, porque mesmo com aqueles braços quadradão de 1997, com aquele visual que tá completamente datado, isso é verdade, ele é um jogo que ele é fantástico do início ao fim, e se eles estão se propondo a fazer um remake e a ideia é melhorar, expandir o material que já é bom, acho que vale muito a pena conhecer o material original. Sim, e Final Fantasy VII agora já tá entrando no território Resident Evil 4 de tá disponível pra tudo. Tá. Você tem pra PlayStation 3, através do PlayStation Classics lá. PSP, PS Vita. PSP, PS 4, Vita, Switch. PC, Switch. Eu não sei se tem. Acho que tem pra Tem Xbox. pra Xbox One também. Tem pra Xbox One, então, tipo, todas tem as também pra gerações. iPad, cara. Tem pra iPhone. Tem Você iPad, consegue jogar, tem cara. Android. Você joga Final Fantasy VII. É só geladeira ali, velho. Só não tem mais do que Resident Evil 4 e Skyrim, que foram os dois primeiros jogos confirmados pro PlayStation 5.
E Doom, né? Doom é aquele que você... Sim, o do um classicão também. Se você vê um tênis de LED assim, você consegue fazer Tem rodar o Doom. Dungai lá. Controle remoto. Mas é isso aí, gente. Eu fico muito feliz de ter conseguido fazer esse podcast e fico muito feliz com a presença aqui de vocês para poder conversar. É sempre meio nostálgico, assim, falar de jogos mais antigos, conversar um pouco da história, não só do jogo, mas também toda... Isso, a gente tá falando de um dos pilares, assim, da história do PlayStation. Da história dos jogos, em geral. Monstro sagrado. O Final Fantasy VII, o Final Fantasy VII ele é muito importante, não só pro PlayStation, né? E eu acho que pra própria Squaresoft na época, porque por mais que o jogo fizesse sucesso lá no Super Nintendo e a Squaresoft e a Nintendo tivessem uma boa relação, eu acho que a Sony ela abraçou Final Fantasy de um jeito que a Nintendo não abraçou. Ela tinha muito carinho ali, mas não abraçou e acreditou muito. Até porque a Nintendo tinha jogos parecidos e tinha outros JRPGs ali também aparecendo no Super Nintendo. Então a Sony tratou Final Fantasy como dela naquele momento, como se fosse aquele filho do vizinho que você gosta muito, que você considera seu, sabe? Por mais que não seja seu, né? Não é uma propriedade da Sony, mas eles abraçaram muito a Squaresoft naquela época, o Final Fantasy, tanto é que essa relação ela é muito boa desde 1994 até hoje, tanto é que esse remake tá acontecendo porque é uma parceria Sony e Squaresoft também, né? Então tem toda essa história de... Eles não confirmam, mas eu tenho quase certeza que tem uma grana da Sony rolando aí até porque vai sair exclusivo, né? Pelo menos durante um ano, então deve ter um dinheiro aí, né? Rolando, então é uma boa relação e o Final Fantasy foi muito importante pro PlayStation foi importante para Final Fantasy e Final Fantasy é muito importante para disseminação do RPG japonês aqui. No geral, ele ganhar as massas igual ganhou, sabe? Era comum a galera assim que tem entre 22 para cima ter jogado o JRPG naquelas gerações PlayStation 1 e PlayStation 2. E através do Final Fantasy que a gente começou nessa disseminação, de fato, do JRPG. Já foi um gênero muito, muito, muito famoso, muito jogado. Hoje tá voltando. Forte, né? Muito forte. Hoje tá voltando. Né? Acho que essa geração, o JRPG voltou com tudo. Né? Mas PlayStation 1, PlayStation 2, ele era muito forte. E o Final Fantasy foi grande responsável por popularizar e trazer várias franquias que ficavam só no Japão pra cá também. Gente, então acho que é isso. Não tenho mais o que falar. O Gusta já falou tudo por nós dois aqui. Muito obrigado aqui pela sua presença, Gusta. Com certeza eu espero ter você aqui no podcast mais algumas vezes. Eu que fico agradecido edições. pelo convite, fiquei muito feliz. Como eu disse, sempre falar de Final Fantasy é uma alegria pra mim. E tô aí. Pode convidar que eu tô chegando. Pode vir, a casa é sua, pode abrir a geladeira, pega leite, bebe num gargalo, fica à vontade. Beleza. A Thaís também já tá se sentindo em casa aqui. A Thaís, ela aparece no podcast de todo mundo, cara. Ela tá em todas, cara. Tá em tudo. Live, podcast, YouTube, tá voando, menino. E o nosso objetivo, na verdade, é ter todo mundo no Splitcast pelo menos uma edição, porque o Daniel Coutinho já tá marcado pra semana que vem, na sexta-feira. Olha aí. O Splitcast tá dominando. Agora só vai faltar o Ariel Cruel na próxima. Mas, Gusta, eu vou deixar aqui o espaço pra você fazer o seu jabá, pra divulgar as coisas que você gostaria que o pessoal do NGP conhecesse. Beleza. Então, pra quem não sabe, né, eu tenho o Splitcast, né, eu acredito que vocês saibam, porque a Thaís, né, tá aqui o tempo todo, então ela já deve ter feito a propaganda também, né. Eu tenho o Splitcast, eu participo lá com a Thaís, com o Daniel, com o próprio Ariel também, que tava com a gente, então a gente tem o Split, que é um projeto muito legal, e tá rolando aí, tá saindo episódio, voltamos com a frequência, voltamos, né, com a melhor frequência, porque final de ano do ano passado foi bem pesado, mas a gente tá lançando episódio e eu conto com vocês lá. É bem legal esse podcast também, a gente fala de tudo sobre videogames. Tem o meu canal no YouTube, que é o Pixel do Gusta, que também tá voltando, que eu faço os meus vídeos aí desde 2011, né? Mas eu sempre vou e volto. Mas agora vai pra valer. E também eu escrevo pra Torre de Controle,
né? Vocês podem conferir algumas matérias minhas lá, algumas notícias, enfim, várias coisas, porque eu também gosto de escrever, tem uma galera que escreve bacana lá. Vocês conseguem me encontrar em todos esses lugares, e no Twitter, no @megusta182. Me segue lá pra gente trocar uma ideia. É isso aí, o último episódio do Splitcast tava bem legal, que vocês falaram de Pokémon, falaram de Hotline Miami Dragon também, Ball. foi muito bacana. Dragon Ball, sim, foi muito bacana esse episódio. Obrigado. Fui eu que editei, inclusive. Muito bom. Diogo, Diga. O clássico. onde as pessoas podem encontrar o NGP nas redes sociais? Então, pessoal, vocês encontram a gente lá no Facebook, facebook.com/NGamePlus. A gente também tá lá no Twitter, twitter.com/NGamePlus. Ou então você vai lá na barra, né, de procura, bota lá @NGamePlus, a gente tá lá. A gente tá principalmente lá no YouTube, né, youtube.com/NGamePlus. A gente tem live, gameplay, a Thaís tá lá também de vez em quando, já foi lá no Suando Bolso. Então, acessa lá, se inscreva, torne-se um patrocinador nosso, isso ajuda pra caramba o canal. É isso, a gente também tá, sem esquecer, em todas as plataformas de agregadores de podcasts. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, então é só procurar lá New Game Pocket, a gente tá lá também, então é isso. E nós temos um sistema de patrocinadores em que por apenas R$ 7,99 você tem acesso a um grupo exclusivo do Telegram. Você pode conversar comigo, com o Demartini, a gente fala muita groselha lá. Você pode participar dentro desse grupo de sorteios de keys, de jogos, também do sorteio de você poder escolher mensalmente. 2 pessoas desse grupo são escolhidas para escolher o gameplay. Então, se você quiser fazer o Demartini sofrer de novo jogando Resident Evil 6, você pode fazer isso. E... Por favor, façam. Por favor. Não, coitado, já tá morto por dentro toda vez que fala de Resident Evil 6. Mas a gente fica por aqui hoje, pessoal. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem e até a próxima. Tchau. Falou. Tchau.